Meus irmãos, que a doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos ilumine os corações. Nós estamos iniciando uma rede na qual companheiros de todos os recantos do Brasil e do mundo que estiverem nos acessando pela TV Nova Luz estarão unidos em mente e corações conosco. Então, boa noite aos companheiros que aqui estão fisicamente presentes, boa noite aos que estão espiritualmente presentes e boa noite àqueles que estão nos acompanhando pela TV Nova Luz, pela Rede Amigo Espírita, no Brasil e no mundo. É uma alegria nós podermos divulgar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, renascido na doutrina dos Espíritos. Então nós damos boas-vindas a todos e convidamos todos a acompanhar a leitura que será realizada agora. Boa noite a todos. Do Livro dos Espíritos, capítulo 1, de Deus. São várias perguntas, são 4 perguntas. Eu vou iniciar pela número 1. Deus e o infinito. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Pergunta número 2. Que se deve entender por infinito? O que não tem começo nem fim. O desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Pergunta número 3. Poder-se-ia dizer que Deus é infinito? É o infinito? Definição incompleta. Pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não está conhecida por uma outra que não está mais do que a primeira. Provas da existência de Deus. Pergunta número 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Para crer-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. E agora, neste momento, unimos os nossos pensamentos, deixando que a respiração nos ajude a equilibrar o nosso corpo. A voz serena. Quando nós respiramos com mais tranquilidade, um bem-estar nos envolve e podemos sentir que algo diferente está acontecendo ao nosso redor. E assim, vamos nos preparando para o estudo, para a atividade do passe. E neste momento, pedimos ao nosso Mestre Jesus
o amigo querido de todas as horas, a nossa Mãe Maria, que envolva esse ambiente em muita paz e que o estudo da noite seja mais uma oportunidade bendita para o nosso aprendizado. Que assim seja. E o estudo será no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, a Estranha Moral, com Sérgio Campos. Boa noite a todos. Nós aqui às quintas-feiras, nosso grupo espírita Eurípides Barçanufo, nós fazemos um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de uma forma sistematizada e procuramos seguir sequencialmente o estudo do livro do Evangelho. Hoje, especificamente, nós vamos estudar o capítulo 23. Ali está digitado errado. Não, está digitado errado. É 23, você falou certo. Você falou certo. Eu é que digitei errado ali. Na verdade é capítulo 23. Acho que não tem 33 capítulos no Evangelho. Então, na verdade, é o capítulo 23, fazendo ali uma ressalva, erro de digitação, o que é muito comum, inclusive tem a ver com o assunto, né? Eu poderia até dizer que fiz propositadamente aquilo ali, tem a ver com o assunto, mas mais adiante vocês vão entender por que poderia ter a ver com o assunto. Do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esse capítulo ele é intitulado Estranha Moral. Nesse capítulo, na minha humilde opinião, acredito que Allan Kardec faz um dos seus trabalhos mais fantásticos, embora todos tenham sido bastante fantásticos, mas nesse ele vai nos explicar algumas passagens, algumas falas de Jesus que em princípio nos parecem um pouquinho estranhas, né? Coisas que, frases que estão no Novo Testamento que não condizem com a doutrina de Jesus, não estaria de acordo com as suas ideias, com aquilo que ele pregava. Por exemplo, Jesus falaria que nós deveríamos odiar nossos pais? Vocês acham isso? Se eu disser que ele falou, pode ser que ele tenha falado, não sei. Mas está no Novo Testamento. Vocês devem odiar os seus pais. E abandonar pai, mãe, filhos, seria uma fala normal de Jesus? Seria comum isso? Deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Morreu, você pode deixar para lá. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Então, existem algumas passagens que estão no Novo Testamento, sobretudo, que Allan Kardec, neste capítulo que ele chama de Estranha Moral, daí o termo Estranha Moral, ele vai tentar, ou melhor, ele consegue explicar para a gente essas passagens. Então, nós vamos pegar ali um ponto de cada vez. Vamos começar ali com a primeira colocação. Odiar os pais. Onde isso está escrito? No Evangelho segundo Lucas. É sempre importante a gente destacar que todos os evangelhos, eu estou me referindo aí até apenas aos 4 canônicos, Lucas, Marcos, João e Mateus, esses evangelhos eles foram escritos depois que Jesus já havia desencarnado. Jesus em si não escreveu absolutamente nada, ele apenas falou. E muitos desses evangelhos, inclusive, foram redigidos até após o desencarne do próprio evangelista, né? Reuniram os textos daquele evangelista e colocaram e deram a ele
a sua autoria, digamos assim. Então, por isso que a gente usa, normalmente, o Evangelho segundo Lucas, segundo Mateus, né? Segundo. Então, segundo o Evangelho de Lucas, nós teríamos: se alguém vem a mim e não odeia, vejam que a palavra que está redigida lá é odeia, e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Veja que, em princípio, é uma colocação um pouco estranha para ser dita por Jesus, né? É muito comum a mesma passagem do Novo Testamento aparecer em mais de um evangelista, a mesma passagem. Então, essa mesma passagem citada por Lucas, observem que também aparece no Evangelho de Mateus. Mas observem que Mateus já dá uma amenizada na coisa. Ele fala assim, segundo Mateus: aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, vejam que mudou um pouquinho a conotação, né? Odiar é uma coisa, amar mais do que a mim já é outra interpretação, já é uma outra conotação. De mim não é digno aquele que ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Muito bem, vamos tentar explicar isso daí. Gente, em primeiro lugar, a gente tem que levar em consideração que os textos do Novo Testamento, que ainda existem até hoje, são textos do século III, século IV, óbvio, da era cristã, mas esses textos, eles estão escritos em grego antigo. Em hebraico, em aramaico, que era a língua que Jesus falava, não há nada escrito, não há nenhum documento hoje em dia do Novo Testamento em hebraico, em aramaico. Conhece-se até um fragmentozinho, um pedacinho de papel rasgado que se atribui a Mateus. Mas todo o Novo Testamento que existe hoje ainda é em grego antigo. Então observem que de imediato já teria ocorrido aí uma tradução do hebraico para o grego. E como toda tradução que se preza, sempre se cometem erros. Hoje é muito comum, às vezes a gente está no cinema, o filme está dublado, a gente olha na leitura labial, o ator está falando alguma coisa, tu olha a legenda não tem nada a ver com o que o cara está falando. Então hoje acontece isso muito. Imagine naquela época, você pegar do hebraico e ter que traduzir para o grego. Então aí, muitas palavras já não tinham o mesmo significado nessas traduções. E esses textos em grego, como é que eles eram reproduzidos? Como é que eles eram reproduzidos? Gente, naquela época, século II, século III, século IV, gente, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não dava para escanear o texto e passar para um montão de gente, a coisa não era assim. Não havia Xerox, não é isso? Então, como é que esses textos eles eram copiados? Literalmente copiados. Então, alguém pegava e copiava de uma forma manuscrita. Aí você fala assim, mas só os cultos faziam isso. Não, qualquer pessoa copiava. Muitos desses copiadores eram inclusive analfabetos. Eles só desenhavam a letra. Ele olhava ali, copiava lá. Olhava ali, copiava lá. E esses textos não tinham parágrafos, não tinham sílabas, não tinha pontuação, não tinha vírgula. Naquela época não tinha essa iluminação que tem hoje aqui. Tudo bem que não pagava-se a conta que a gente paga também, mas não havia essa iluminação. Era feito à luz de vela, no escuro. Então, numa cópia dessa, alguém poderia, por exemplo, pular uma linha? Sim.
Aí um outro pegaria já com a linha pulada. O que fazia? Pulava uma outra linha. Já mudou o sentido completamente. Já mudou completamente o sentido. Aí tinha um outro que não concordava muito com o que estava escrito, botava a sua opinião no meio do texto. Se vocês olharem ali entre... voltou aqui. Se vocês olharem ali entre aquelas duas colunas, tem um pedacinho aqui, eu posso ir lá próximo? Ali, tem aqui o botãozinho, né? Ali, tá vendo? Tem um negocinho escrito ali. Ali foi provavelmente a opinião de alguém. Alguém colocou aquela opinião. Aí o outro que copia, o que faz? Inclui aquela opinião. E assim vai passando. Tem inclusive um texto desse, eu não consegui encontrar, mas tem inclusive um texto desse que alguém coloca ali no meio assim, favor não alterar o que está escrito, ou algo nesse sentido. Então, esses textos passaram, né? Tinha essa dificuldade. Eles eram assim. Então, aquele odiar que estava lá, ele poderia, na verdade, não ser um odiar. Né? Ele poderia ser uma outra palavra. Né? Então, Kardec fala isso para a gente. Não sou eu que estou falando, não. Foi o Kardec que falou isso. Lícito, quer dizer, correto, né? Certo, é acreditar-se que em casos como este, o fundo do seu pensamento não foi bem expresso, quer dizer, não foi isso que Jesus quis dizer, para começar por aí. Né? Ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo, passando de uma língua para outra, há de ter experimentado, ali o Kardec foi até bonzinho, né? Alguma alteração. Eu acredito que tenham ocorrido muitas alterações. De repente, você não tinha palavra correspondente. Né? Basta que um erro seja cometido uma vez para que os copiadores, o tenham repetido. Como se dá frequentemente com relação aos fatos históricos. Então, o primeiro ponto que nós poderíamos levantar é essa questão da tradução. Com certeza, ocorreram vários erros no momento em que foi feita a tradução do hebraico para o grego. Além do mais, o hebraico, ele era uma língua que não era muito rica, ele era inclusive uma língua pobre. E não existiam muitos vocábulos, não existiam muitas palavras. Por exemplo, só para fazer uma relação, a língua portuguesa hoje são conhecidas algo em torno de umas 500 mil palavras, 500 mil vocábulos. O hebraico hoje não está entre as 100 maiores línguas do mundo. Então imagine aquela época. Então o número de vocábulos, o número de palavras era muito pequeno. Então, muitas palavras, a mesma palavra, ela tinha significados diferentes. Na língua portuguesa, por exemplo, hoje, com 500 mil vocábulos, ainda existe isso. Né? Se eu falo assim, aquela mulher estava chorando e enxugou as lágrimas na manga. Vocês entenderam? Ela estava chorando, enxugou as lágrimas aonde? Na manga da camisa. Mas imagine essa fala indo parar daqui a 300 anos num país do norte da África que o cara não sabe que manga é isso aqui. Ele só conhece manga, a fruta. Como é que ele vai interpretar? Ele vai interpretar que aquela mulher pegou a fruta, a manga e enxugou as lágrimas. E se for num país que não tem a manga, não é tropical, tem uma outra fruta qualquer, o cara vai dizer que ela enxugou os olhos na uva, na goiaba, sei lá, ele vai mudar a fruta, ele vai arrumar o equivalente. Mas aí o sentido da frase perdeu completamente o que se queria dizer. Né? Além disso, também existiam assim, muitas figuras de linguagem no hebraico antigo. Esse odiar, por exemplo, poderia ser gostar menos, como falou Mateus. Poderia ser gostar menos. Né? Mas poderia também ser assim, gostar tanto quanto.
Vejam que se o odiar passar a ser gostar tanto quanto, aquele texto que eu li lá de Lucas já faria um sentido condizente com a fala de Jesus. Só que não existiam esses termos na língua. Então, por exemplo, ele falava amar, mas se ele quisesse falar uma outra coisa que não fosse amar, que fosse algo semelhante, ou amar, não amar tanto ou tanto quanto, ele tinha que usar o antônimo de amar. Mas quando ele usava o antônimo, dava uma ideia completamente diferente. O que está escrito ali, gente? Bom, em primeiro lugar, a ideia não é minha. A ideia do slide não foi minha, foi de um colega nosso, um estudioso do Novo Testamento, o Fabiano Nunes. A ideia foi dele, do slide. Eu roubei a ideia e, claro, fiz ali eu escrevi, né? Mas para quem não conseguiu ler, está escrito assim: ontem, no seu trabalho, veja que eu não separei a sílaba ali, né? Não houve separação de sílaba. De tanto engolir sapos, o Sérgio não aguentou a pressão e chutou o balde. O que aconteceu? O que vocês entenderam? O que vocês traduziram daquilo ali? O que é, desculpa? O que é engolir sapos? Olha lá, no seu trabalho de tanto engolir sapos, escutei desaforo, né? De tanto ouvir injustiças, de tanto isso, de tanto. Chegou um momento que a pressão, que pressão? Diminuição de volume. Olha só, gente, pressão pode ser diminuir o volume de qualquer coisa, né? Pressão pode ser pressão arterial, não pode? Pressão pode ser pressão atmosférica, não pode? Mas que pressão é aquela? No sentido de se sentir estressado, pressionado. E chutou o balde. Quer dizer, o que eu fiz? Eu chutei o pau da barraca. Mas vocês entenderam. Eu escrevi daquela maneira, usei figuras de linguagem e tudo mais. Vocês entenderam o que está escrito ali. Agora imagine esse texto, tá? Daqui a 200, 300 anos. Pô, não vou nem 2000 anos, tá, gente? Mas imagine esse texto daqui a 100, 200 anos sendo lido num outro idioma, numa outra língua qualquer. O que a pessoa vai interpretar? O que a pessoa vai interpretar? Que o meu trabalho era engolir sapos. E antigamente o pessoal se alimentava de sapos. Inclusive o trabalho do cara era engolir sapo. Né? E chegou um momento lá que ele ainda tinha que comer se alimentar de um balde de sapos. Imagina um balde cheio de sapos. Ele falou, eu falei, não, pode ver. Isso se eles associarem balde a um recipiente, né? Que essa palavra balde pode não existir na linguagem. Então vejam a dificuldade de se pegar um texto daquela época, uma fala de Jesus daquela época, e querer interpretar com as informações de hoje, com os dados atuais. Gente, para entendermos isso, nós teríamos que mergulhar na Palestina de 2000 anos atrás. Gente, isso é muito difícil. Eu diria que é até impossível, se essas informações não viessem do plano espiritual. Se essas informações não viessem através de uma codificação. Se espíritos iluminados, espíritos superiores como Santo Agostinho, São Luís, Erasto, Paulo Apóstolo, Francisco Xavier, Vicente de Paulo, participasse de um trabalho fantástico que ocorreu há 150 anos atrás, onde nós pudemos ter o que Jesus realmente queria dizer de uma forma traduzida para os dias de hoje. Né? Fui claro, gente? Sim? Vamos ver o que o Kardec fala, né? Importaria primeiro saber se ele, Jesus ali, a pronunciou. Foi aquilo que eu falei inicialmente. Ele pode não ter falado aquilo e ter sido um erro de tradução, ou pode ter tido uma outra conotação. Em caso afirmativo, se na língua em que se exprimia, a palavra em questão tinha o mesmo valor que a nossa. De repente, o odiar não era o que nós
pensamos agora. Por exemplo, tem uma outra passagem que é até muito, muito clássica. Essa está no Evangelho de Mateus, de Lucas e de Marcos. Aparece nos três evangelhos. Ele fala assim, que mais fácil é passar, eu acho que está no capítulo 14 ou 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir ao mesmo tempo a Deus, é mamão, o número do capítulo agora me falhou. Que mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino do céu. A palavra camelo ali significa o quê? Para a gente, a palavra camelo é um animal, é um bicho, um camelo, né? Então, quando ele fala um camelo passar no buraco da agulha, um camelo, um animal, um bicho, nunca vai passar no buraco, nunca. Mas, na verdade, camelo, na época, tinha uma outra palavra associada, que era cabo, fio. Então, camelo eram aqueles fios grossos que se usavam para costurar as túnicas de antigamente, né? E como o fio era muito grosso, era difícil passar no buraco da agulha. Mas passava? Passava. Então, o rico pode entrar no reino do céu? Pode. É difícil, né? Mas foi isso que ele quis dizer ali. Olha, é mais difícil, mais fácil. Mas quando a gente imagina um camelo, né, um animal, passando por um buraco da agulha, aí realmente não é isso, né? Então, quer dizer, às vezes a palavra que está escrito lá não é o significado que a gente vê aqui. Então, está muito bem explicado que aquele odiar, Jesus, em momento algum, pediu para que a gente odiasse os nossos pais. Não era essa a intenção. Daí, estranha moral, o capítulo, né? Fantástico esse trabalho do Kardec, gente. Maravilhoso. Dele, óbvio, dos espíritos que passaram para ele, né? O segundo ponto seria o abandonar pai, mãe e filhos. Abandonar pai, mãe e filhos. No texto de Mateus. Aquele que houver deixado abandonar. Houver deixado, pelo meu nome, sua casa, os seus irmãos, as suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, porque tem que deixar tudo, também radical. Receberá o cêntuplo, 100 vezes mais, de tudo isso, e terá por herança a vida eterna. Aí agora, quem amenizou um pouco, na minha opinião, foi Lucas. Lucas amenizou um pouquinho. Ele falou assim, ó, então, a passagem é a mesma, só que está escrita de uma forma diferente. Então, disse-lhe Pedro, quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou, digo-vos em verdade, que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais, e no século vindouro a vida eterna. Então vejam que o texto já foi um pouco mais amenizado, né? Então vamos nos prender no abandonar pai, mãe e filhos. Gente, é muito comum hoje, não ocorre, por exemplo, de hoje em dia, pessoas deixarem as suas famílias, pais, mães, filhos, para ir, por exemplo, servir a sua pátria. Não numa guerra, numa missão de paz, por exemplo, como o Brasil chefiou recentemente uma missão de paz no Haiti. Então, aquele filho, aquele marido, ele saiu do convívio dos pais e foi fazer uma outra missão. Só que esta outra missão, ela é mais elevada do que aquela que ele faria se ficasse junto a seus pais, seus filhos. É muito comum jovens hoje em dia ir para outros países para estudar, né? E acabam, às vezes, constituindo sua vida lá e ficando em outros países. É comum isso. Pessoas que deixam as suas famílias para se casarem, né? Se eu perguntar aqui quem já saiu da casa do pai e da mãe para ir morar com o marido ou com alguém, acho que a maioria vai levantar o braço. Nós não deixamos, né, nossos pais, Quer dizer, o termo abandonar ali seria que é abandonar mesmo. Aí eu não preciso repetir tudo que eu já falei em relação à palavra odiar, né? Mas quando a gente faz isso, as afeições são rompidas.
as afeições, a gente deixa de amar menos nosso pai, nossa mãe, quando nos casamos ou quando... Não é verdade? E às vezes a missão que se faz quando se deixa a casa dos pais, dos irmãos, é uma missão muito mais sublevada. Vamos pegar, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa nasceu na antiga Iugoslávia, né, numa região onde hoje é a República da Macedônia. Ali a Iugoslávia foi dividida em várias nações. Então ela sai da antiga Iugoslávia, vai fazer o seu trabalho numa região mais pobre, na Índia, né? E lá ela se estabelece, faz um trabalho belíssimo. Esse trabalho que ela fez na Índia não deve ser levado em consideração pelo fato dela ter se afastado, né, de casa. O próprio, aqui um exemplo mais próximo, o próprio Chico Xavier, ele teve que sair de Pedro Leopoldo, ele foi para Uberaba para fazer um trabalho mais elevado. Então, o deixar ali os pais, a mãe, é nesse sentido, para fazer um trabalho mais sublevado. E quem fizer isso será recompensado. Foi isso que Jesus quis. Ele não mandou ninguém abandonar pai e mãe, não foi nada disso. Né? E tem um outro detalhe também interessante, é que naquela época, também a gente tem que considerar isso, naquela época, os laços familiares não eram iguais aos laços familiares de hoje. Então, às vezes, era até necessário que as pessoas se afastassem das suas famílias até para que houvesse um progresso moral daquelas pessoas. Né? Muito bem, vamos para o Kardec, então, né? Sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento que era evidentemente este, abre aspas, os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas. Porque esse pensamento, esse sim, está de acordo com a substância da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria negar completamente a sua doutrina. Então, com certeza, não seria no sentido que estava escrito ali. Aqui as coisas são consideradas apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo nos faz ver, de mais alto, mostrando serem os do espírito, e não os do corpo, os verdadeiros laços de afeição. Eu achei essa frase fenomenal. Me desculpe, eu falei de novo. Mostrando serem os do espírito e não os do corpo, os verdadeiros laços de afeição. Tem gente que não mora junto com os pais e tem muito mais afeição e trata muito bem os pais do que aqueles que convivem com eles. Os laços afetivos são espirituais, não são materiais. Que aqueles laços não se quebram pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que se robustecem na vida espiritual, pela depuração do espírito. Verdade consoladora, da qual grande força aurem as criaturas para suportarem as vicissitudes da vida. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, agora está escrito corretamente ali, né, item 6. Vejam que hoje em dia a gente comete erro na hora que digita, né? Eu estava digitando isso, talvez fosse meia-noite, 1h da manhã, depois de um dia de trabalho, aí você, ao invés de digitar 23, você digita 33, por exemplo. Acontece. E olha que eu vi o texto, li inúmeras vezes, a Rosângela leu o texto inúmeras vezes, o Ricardo instalou ali, só agora que a gente viu que estava escrito 33. Acontece. Né? Se alguém pegar esse texto e reescrever, ele vai passar o quê? 33. E não é 33. Né? 23, tá, gente? Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Disse a outro. Está no Evangelho de Lucas. Disse a outro, segue-me. E o outro respondeu, Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Bom, essa a gente tem que ter assim
um sentido mais profundo, né? Que só o conhecimento mais completo da vida espiritual poderia tornar mais perceptível para a gente, né? Isso é mais complicado, mas o que Jesus quis dizer ali? Vamos tentar explicar. Meu pai não está mais aqui entre nós. Ele já se encontra no plano espiritual há 20 e poucos anos. Calma, Rosângela. E ele não se encontra mais aqui conosco materialmente. E houve uma passagem, a nossa tradição é sepultar os corpos, né? Mas 3, 4, 5 anos depois, eu não sei a data, acho que são 3 anos depois, a gente vai fazer a exumação do corpo. Então, isso há 20 e poucos anos atrás, eu tinha 20 e poucos anos também, deixa para lá. Mas eu tinha 20 e poucos anos, né? Não conhecia a doutrina espírita, embora alguma coisa já estava me espetando há muito tempo. E houve, então, a necessidade de eu ter que fazer esse serviço, de ir lá e fazer. E eu confesso que tive um receio muito grande na época de fazer esse procedimento. Aí eu fui até pedir para o meu sogro, né, para me acompanhar. Meu sogro está acostumado com isso, nesse aspecto, ele lida muito bem com essa situação. Aí eu fui com ele e nós estávamos lá, né, na hora, o coveiro lá, fiquei afastado uns 10 metros mais ou menos, e falei para ele, o senhor vai lá, por favor, acompanha lá para mim, junto com o coveiro, eu vou ficar aqui afastado. Tal. Porque na minha cabeça, quando ele abrisse aquele túmulo, eu ia ver quem? Na minha cabeça, eu ia ver meu pai. Veja como eu estava preso materialmente. Né? Eu não tinha conseguido enterrar meu morto ainda. Né? Aquilo estava no eu pensei que eu ia abrir, eu ia ver. Essa era a minha ideia. Então, meu sogro, assim que abriu, meu sogro fez o seguinte movimento para mim. Como quem diz assim, não tem mais nada. Aí, eu de longe eu vi ele tirar os ossos, né? Levantar a calça intacta. Mas quando ele levantou o fêmur, caiu, aqueles ossos completamente secos, né? O cara pegou aquilo, jogou tudo dentro de uma caixa, né? Dentro da caixa, o crânio e tal. E aí eu me aproximei e fomos os 3, né? Eu, meu sogro e o coveiro, quem tinha que se deslocar de um local para botar uma caixinha menor, né? E coisa e tal. Então eu fui caminhando ali com os ossos do meu pé aqui do lado, né? Daqui até lá. Eu tive a completa certeza de que meu pai não estava mais ali. Ali era apenas aquele invólucro, né, parte daquela matéria que ele usou enquanto estava encarnado. Ele já estava em outro lugar. Hoje nós sabemos muito melhor, né? Sentimos a presença dele constantemente, né, em nossas vidas, mas eu precisei passar por esse momento, né? E eu acho que naquele momento eu me tornei espírita. Naquele momento eu tive a certeza que a vida não era só matéria. Naquele momento eu tive a certeza de que existe muito mais coisa entre o céu e a terra do que possa supor a nossa vã filosofia, parafraseando aí o William Shakespeare, né, na fala do Hamlet. Então foi mais ou menos isso que Jesus quis dizer ali. Foi isso que ele quis dizer. Deixe que os mortos enterrem. Não é que eu não tenha saudade, que eu não chore pelo meu ente querido, que eu tenha saudade. Não é isso. Não é isso. Isso a gente tem que ter, né? Mas se desapegar daquela matéria que esteve aqui, daquela matéria, não espiritualmente, pelo amor de Deus, que esteve aqui entre nós. É muito comum, às vezes, não estou querendo criticar ninguém, mas é muito comum se guardar objetos da pessoa que já desencarnou e guardar aquilo como relíquia. Ah, minha mãe adorava esse sapato, eu vou guardar esse sapato. Sua mãe nunca mais vai usar aquele sapato, gente. O espírito não calça sapato. Ah, mas é um desrespeito à minha mãe se eu jogar esse sapato. Ela não vai nem ligar. Ela está envolvida em outras coisas, gente. Então foi isso que Jesus quis dizer com essa colocação, né? O respeito, que aos mortos se consagra, não é a matéria que o inspira.
é pela lembrança. O espírito ausente quem o infunde. Ele é análogo àquele que se vota aos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou e que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquias. Era isso o que aquele homem não podia por si mesmo compreender, o homem para quem Jesus estava falando. Jesus lhe ensina dizendo: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Foi mais ou menos o que eu tentei falar, né? O último ponto seria o não vim trazer a paz, mas a divisão. Alguém chega e fala: eu não vim aqui para fazer a paz, não, vim aqui para tumultuar tudo. Eu não acredito que ele não tenha falado desses termos, mas vamos lá, está escrito em Mateus: não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, a luta. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora. Não vou fazer nenhum comentário. E o homem terá por inimigos os da sua própria casa. Lucas coloca a mesma passagem um pouquinho diferente. Vim para lançar fogo à terra. E que é o que desejo, senão que ele se acenda. Tenho de ser batizado com um batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão. Pois doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho, e o filho com o pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. Gente, toda ideia, eu acho essa frase de Kardec também é fantástica, toda ideia nova, vou acelerar só um pouquinho, forçosamente encontra oposição. Gente, nós nunca estamos preparados para o novo. Né? Nós vivemos numa rotina, nós temos nossos hábitos, de repente vem alguma coisa nova, primeira coisa que a gente faz: opa, peraí, não vou mudar não, né? Com calma. Passarmos a usar um celular não foi da noite para o dia, né? Eu sou reticente pra caramba, né? Eu falo, não, isso aí eu não vou usar nunca, isso aí eu não vou, negócio de WhatsApp, um ficar passando mensagem para o outro, não, isso aí eu me recuso a fazer. Hoje tem um monte de grupos aqui que eu participo. Mas fazer o quê? A gente acaba se rendendo. Mas o novo assusta a gente de imediato, né? E nenhuma há que se implante sem luta. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base a estrutura, os alicerces dos abusos de que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Seria o pessoal mais superior dos judeus, na classe mais superior. Imolaram-no. Portanto, certos de que, matando o homem, matariam a ideia. Se enganaram. Esta, porém, sobreviveu. Por quê? Porque é verdadeira. É verdadeira. Era de paz, era de amor, era verdade. Era a verdade. Engrandeceu-se porque correspondia aos desígnios de Deus, não fugia às leis de Deus. E a letrinha está um pouco pequena, mas eu acho fundamental nós concluirmos o nosso estudo com a própria conclusão que o Kardec nos traz. Vários espíritos superiores participaram do processo de codificação, até citei alguns, Santo Agostinho, São Luís, Erasto, Paulo Apóstolo, enfim,
É esse aí. Vicente de Paula, né? Francisco Xavier. Mas tinha um espírito desses que participaram do processo de codificação que ele se identificava como espírito de verdade. O espírito de verdade. Esse nunca disse o seu nome. E nessa conclusão do Kardec, Kardec não escreveu porque ele abriu aspas. Ele abriu aspas. Então, se ele abriu aspas, porque não foi ele que escreveu, foi alguém que passou para ele, foi alguém que informou. E aí eu vou ler, tá? Eu até tive que diminuir um pouquinho ali algumas frases, sem perder o texto, não fiz igual os copiadores lá mas sem perder a essência do texto. Mas eu gostaria que vocês, à medida que eu fosse lendo, eu sei que está todo mundo cansado, com sono e tal, mas vamos tentar redobrar a atenção nessa conclusão do Kardec e tentarmos imaginar quem poderia ter passado essa informação para ele, que se intitulou como Espírito de Verdade, né? Não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido e não me terão querido compreender. Os irmãos, separados pelas suas respectivas crenças, desembainharão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família. A mesma família somos todos nós, todos irmãos, todos filhos de um mesmo Pai, cujos membros não partilhem da mesma crença. Vem lançar fogo à terra para expungi-la dos erros e dos preconceitos. Do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas mais. E tenho pressa de que o fogo se acenda, para que a depuração seja mais rápida, visto que do conflito sairá triunfante a verdade. A guerra sucederá a paz. Da guerra sucederá a paz. Ao ódio dos partidos, a fraternidade universal. Às trevas do fanatismo, a luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas. O Consolador, para nós, é a doutrina espírita. Isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, vale a pena voltar, dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender. Por a fim, a luta fratricida que desune os filhos do mesmo Deus. Ele ainda conclui: todos, então, se porão sob a mesma bandeira, a da caridade. E as coisas serão restabelecidas na terra, de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. Aí fica a critério de vocês julgar quem poderia ter passado esta mensagem através das vias mediúnicas para o nosso querido Allan Kardec colocar aqui, ó, aqui, nesse livrinho, o Evangelho segundo o Espiritismo. Que não passa, a única tradução que ele passou foi do original em francês, que está na internet. Se alguém souber ler e traduzir o francês, está na internet original. Você lê direto o Kardec. Tá? Do francês para o português, não se há muito erro, né? Não há muito erro de tradução, não há muito erro de palavras, etc. Então, e a explicação veio dos espíritos superiores. Meus queridos, muito obrigado pela paciência, pela atenção de todos vocês, de terem me ouvido. Eu acabei de quebrar o controle aqui.
Mas também acho que acabou lá, era o último slide mesmo. Eu só gostaria de lembrá-los que no domingo que vem, qual é o dia? Dia 29, nós teremos aqui no Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece, né? Uma palestra com o orador espírita Djalma Santos. Antes haverá um momento musical com um grupo, qual é o nome do grupo? Som da Reforma. E esse estudo começaria às 11 da manhã com o grupo e depois a palestra do Djalma Santos. Então, todos estão convidados a participarem. Vocês que acompanham através da Web TV, podem vir aqui no nosso grupo, fica no Recreio dos Bandeirantes, numa região, numa área que nós conhecemos como Terreirão, né? O endereço é Rua Humberto de Andrade, número 57. Vocês observam que eu estou totalmente informado do que eu teria que falar, né? 57, antiga Rua da Chegada. Isso, antiga Rua da Chegada. Posteriormente a esse estudo, se alguém quiser almoçar conosco, né, nós teremos um almoço. Vão ser massas, não é isso? Todas fluidificadas, nenhuma engorda. Vocês podem participar. E o almoço, para quem quiser ficar para o almoço, né? O almoço, nós cobraremos R$15 pelo almoço, é isso? Né? Com massas e com direito ao refrigerante. Tá bom? Não é isso? Importantíssimo. E o que for arrecadado vai ser todo o valor revertido à obra social aqui da casa do Grupo Eurípides Barçanufo, que é a Casa de Maria Clara, né? Então, todo o valor que for arrecadado com o almoço, pelo amor de Deus, gente, o trabalho espírita, né, não há cobrança, mas que for arrecadado com o almoço, aí será revertido para o nosso trabalho social na Casa de Maria Clara. Muito obrigado a todos, um grande beijo. Fiquem com a Yasmin. Gente, que beleza, né? Esse estudo que o Sérgio fez. Gente, o Sérgio é professor, né? Então a gente entende a didática do companheiro, né? Realmente nos trouxe essas informações de uma maneira tão bonita e que vão ficar para sempre no nosso coração. Nós vamos já nos preparar para o passe. Vou pedir para a Soninha reunir a equipe mediúnica, os médiuns, que já vão se preparar para a aplicação dos passes. Nós gostaríamos de dizer que essa palestra, como todas as outras, daqui a uns 10 dias já está no acervo audiovisual da Web TV Nova Luz. Então, quem quiser assistir novamente a palestra do nosso companheiro, as outras palestras que já foram feitas aqui, é só acessar www.tvnovaluz.com. Pode entrar até pelo YouTube, que vocês conseguem acessar, tá bom? Se vocês puderem, inclusive, divulgar isso, nós estamos com todo o acervo das palestras, e a Web TV Nova Luz também tem músicas, visualizações terapêuticas, meditações, tem entrevistas, né? Estudos. Nós temos videoaulas sobre o Livro dos Espíritos, videoaulas sobre o céu e o inferno, temas, os desafios da vida à luz da doutrina dos Espíritos, que é muito interessante, porque aborda todas as dificuldades que nós temos no dia a dia. Nós temos lá as interpretações, as orientações e as reflexões que a doutrina espírita nos traz. Vou pedir para a gente diminuir um pouquinho a luz. Lúcia? Isso. Vamos trabalhar? Vamos embora? Nós podemos trabalhar com a nossa mente. O corpo fica tranquilo. E nós podemos entrar em contato com a espiritualidade superior aqui presente, que já iniciou a fazer todos os serviços de amparo a nós, através do nosso pensamento elevado desde que nós chegamos aqui. São várias equipes de trabalho que nós designamos por falanges de trabalho especializadas,
tanto na área médica como espiritual, nos trazendo as energias, porque a nossa mente voltada para as noções superiores, nesse momento de reflexão e oração, ela se torna mais aberta à recepção da influência maravilhosa dos benfeitores espirituais aqui da casa. Então nós vamos, neste momento, inspirar fundo, reter o ar por alguns instantes e, ao expirarmos, vamos relaxando o nosso corpo. Não há nada a fazer, nada a temer, além de imaginar que você está andando pelas areias úmidas do lago de Genesaret. Imagine o marulhar das ondas no seu infinito ir e vir. Sinta o aroma da maresia. Basta isso e o seu corpo entra em paz. A sua mente se acalma e você pode perceber uma presença muito especial. É Jesus, com os seus cabelos sobre os ombros, divididos ao meio, à moda dos nazarenos, suas vestes de época. Sinta a energia e o amor que envolvem este ambiente de paz. É muito seguro aí. As energias que brotam de Jesus, na forma de luz, envolvem você. Permita-se perceber o olhar doce, acolhedor e amoroso de Jesus para você. Ele conhece a sua vida, ele acompanha o seu destino, a sua saga como espírito imortal. Jesus é o orientador espiritual do planeta, o modelo e guia que Deus deu à humanidade. Ele ama e conhece você desde sempre. É o seu amigo invisível. Sinta o acolhimento do Cristo. Eu sei que você, que todos nós, trazemos também em nossos corações medos, culpas, ausência de perdão, de auto-perdão. Todo esse material gera energias que nos fazem mal. Nós vamos agora pedir a Jesus que, com esse amor que Ele sente por nós, por você, essas energias neutralizem todas essas dores que você não precisa mais trazer em você, nos tecidos sutis da sua alma. Mestre Jesus, neste momento, nós rogamos que as tuas energias de amor neutralizem em nossas mentes e corações todas as energias deletérias de emoções perturbadoras que podemos ter amealhado na nossa vida, nos desafios cotidianos. Que as tuas mãos de luz se coloquem agora, Senhor, sobre o nosso peito e que neutralizem todo o mal, nos ajudando a dissipar
todas as mágoas, todas as tristezas. Que neste momento essas energias se dissipem, sejam neutralizadas, e que o teu amor ative em nossos corações a confiança, a alegria de viver, a perseverança no bem, a harmonia, o equilíbrio. Nós imaginamos as tuas mãos em nosso tórax, liberando energias que iluminam o nosso peito, ativando bem no centro dele uma fonte luminosa de amor inesgotável, que nos traga bem-estar, que nos traga harmonia e equilíbrio. Vamos nos ver agora absolutamente iluminados, como se a partir do nosso peito nós nos transformássemos em uma fonte inesgotável de energia. E nós vamos agora projetar essa energia para todos aqueles que ocupam as nossas preocupações. Todos eles, vamos neles pensar, nos nossos amores, nossos familiares, que eles recebam aonde estiverem, estejam encarnados ou desencarnados, que eles recebam essa luz, essa energia boa, vitalizante, equilibrante, repleta de alegria e de bem-estar. Nós rogamos também, agora, por aqueles que se considerem nossos inimigos. Nós vamos pensar neles, desejando que a luz do Cristo os envolva e que todas as energias deletérias, oriundas de brigas, desentendimentos, possam ser desfeitas agora, em nome de Deus. Todas as energias deletérias de desentendimentos, ódios, perseguições, agora, em nome de Deus, se desfazem. Amigos espirituais, que possais nos amparar, nos proteger e desfazer todo o mal. Agora, nós vamos vibrar, imaginando as nossas casas. Vamos evocar essa energia divina que envolve este ambiente e que brota do nosso peito, em virtude do trabalho dos benfeitores, representantes do Cristo. Vamos vibrar pelos nossos lares, focalizando a nossa casa e essa energia entrando no nosso lar. Podemos igualmente imaginar a figura belíssima e iluminada do Cristo bem na nossa casa. Vamos vê-la luminosa, essa figura crística envolvendo no seu amparo, proteção, todo o ambiente da nossa casa, abençoando cada cômodo. Vamos ver a luz do Cristo vibrando e a nossa casa iluminada, sendo tratada agora. Nós pedimos aos benfeitores da casa de Eurípides Barçanufo, essas falanges luminosas que por nós se interessam, que agora, levadas pelo caminho que a nossa mente está projetando, envolvam os nossos lares, retirando dali quaisquer entidades malfazejas, perturbadoras que possam ter adentrado, neutralizando energias negativas. Amigos espirituais, nós rogamos que o vosso amor abençoe os nossos lares. Nós vamos imaginar agora, em especial, a nossa cama, o nosso quarto, aonde nós dormimos. Vamos imaginar Jesus levantando as suas mãos de luz e projetando irradiações de limpeza no nosso quarto, na nossa cama,
que sejam neutralizadas quaisquer energias deletérias, retirados dali quaisquer espíritos maus, perturbadores, e que em torno da nossa cama seja projetada uma aura de luz protetora inexpugnável, a fim de que ao deitarmos ali, o nosso corpo possa repousar, recebendo as energias de refazimento, de cura para os nossos males, ativação para os nossos processos de lucidez, para a nossa memória, que nenhuma entidade negativa possa de nós achegar-se. Vamos imaginar neste momento, meus irmãos, o nosso quarto e em especial a nossa cama envolta numa bolha de luz, orando e pedindo para que ali só adentre as energias de saúde, de refazimento, de vitalidade, as bênçãos de proteção e de paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos, meus irmãos, orar apenas por nós. Neste momento, nós vamos estender a nossa visualização, imaginando a humanidade, imaginando a Terra como se fosse uma esfera de luz azul à nossa frente. E nós vendo com o nosso pensamento neste trabalho de irradiação, a figura de Jesus abraçando com intenso carinho este planeta que é para nós uma divina escola. Jesus, envolve com teu amor onde haja guerras. Abençoa com teu amor todos os irmãos que trabalham pela multiplicação do teu reino, do reino de Deus entre os homens. Envolve igualmente aqueles que planejam algo nefasto, cruel, para que as energias da forma pensamento negativa sejam desfeitas. Ajuda, Jesus, os nossos irmãos do Oriente, que estão passando por momentos tão difíceis. Abençoa os companheiros do nosso país, o Brasil, todo o sistema político. Nós oramos por todos aqueles que assumiram responsabilidades em sua vida com o povo brasileiro. E oramos pelo povo brasileiro, que aqui haja paz. Mas nós pensamos igualmente em todos os países do mundo, em toda a nossa irmã humanidade. Que a tua luz, Jesus, abençoe a todos, que os homens se aquietem, te ouçam, e que o teu reino de amor seja em todos os corações, agora e sempre. Que possamos, meus irmãos, continuar com as nossas mentes vibrando no bem. Quando terminar o passe, virá um companheiro ou uma companheira para realizar a nossa prece final. Vocês que estão pela TV Nova Luz, irmãos queridos, vocês que estão pela Rede Amigo Espírita, recebam o nosso abraço fraternal. Continuem nos acompanhando, nós iremos colocar imagens da natureza, já estamos colocando com esse fundo musical. Continuem vibrando, porque são pelos caminhos da sintonia vibratória que nós podemos chegar até vocês e que todas as energias que aqui estão neste momento, próprias das falanges de luz que aqui estão trabalhando conosco, neste momento, poderão chegar aí até vocês. Fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, Mestre amado, querido, amigos espirituais, agradecemos, Pai, de estarmos
nesta noite, reunidos em Teu nome, meu Pai. Agradecemos a oportunidade de estudo, agradecemos a luz que aqui encontramos, agradecemos a esse amor que penetra em nossos corações. Só agradecemos, Pai, por esta oportunidade. Pedimos, Pai amado, que tenhamos uma semana abençoada, que tenhamos bondade, benevolência com o nosso próximo, que façamos nossas as Suas palavras, meu Pai. Que assim seja.